Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do canal. Se por acaso você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, eu sou redator desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como você trabalhar com produção de conteúdo, seja para começar ou para crescer na carreira e principalmente usando a escrita, né, que é a base de todo o conteúdo. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma ferramenta que vai ser muito bacana, que eu acho que pode te ajudar bastante para você analisar o tipo de serviço que é legal você prestar, tá? Então, é uma ferramenta que vai tangibilizar os serviços que você pode oferecer enquanto produtor de conteúdo. Então, serve tanto para você que está começando e entender quais são os melhores serviços para você começar e incluir dentro da tua rotina hoje. De repente, você ainda trabalha na CLT e tal, e tem pouco tempo disponível, né? Quais são os melhores serviços que vão tomar mais tempo, menos tempo, que vão dar mais dinheiro e tal, tá? Dependendo por conta da tua falta de experiência, enfim, tudo isso. E se você já está no mercado como produtor de conteúdo, você vai saber como analisar o teu portfólio de serviços e entender qual serviço está dando mais dinheiro, qual está sendo uma furada e é melhor você descontinuar, qual talvez você possa adicionar para multiplicar teu faturamento, que eu vou dar algumas ideias aqui de serviços que não são tão comuns assim para quem está no mercado, mas que são oportunidades muito bacanas que estão aí e quem já percebeu tá se dando bem, tá bom? Então eu acho que vai ser muito, muito legal. Então, olha só para você ter uma noção, deixa eu compartilhar aqui a tela, ó. É uma matriz esforço-faturamento, ou seja, a gente vai analisar a relação custo-benefício de cada serviço que você pode oferecer. No caso aqui, eu vou trazer um exemplo prático dos meus serviços, tá? Eu estou fazendo uma análise aqui do meu negócio, eu quero fazer algumas mudanças que eu vou citar ao longo do vídeo aqui, e eu vou aproveitar isso, porque eu estou aprendendo bastante com essa análise que eu estou fazendo aqui do que eu faço, das minhas atividades, para te ensinar essa, não é bem uma metodologia, mas como é que funciona essa capacidade analítica, vamos dizer assim. Como é que você pode desenvolver essa capacidade de analisar as coisas e tomar decisões baseadas nessa análise, tá? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante hoje no mercado, onde esse tipo de habilidade vai ser cada vez mais valorizado por conta da IA, da inteligência artificial, já que cada vez mais o nosso trabalho braçal de produção de conteúdo, a IA vai fazer. Então, o que vai reverter para a gente é a gente ser mais estratégico, a gente conseguir ajudar o nosso cliente de uma forma mais estratégica dentro do negócio dele, tá? E isso passa por você desenvolver essa habilidade de análise, beleza? Por isso que eu acho que vai ser tão útil esse vídeo aqui para você, tá bom? Bora lá então? Deixa eu vir aqui, eu vou te explicar como é que funciona primeiro, o que é isso daqui, o que é essa planilha, para você entender, antes da gente começar a análise. Aqui então tem a lista dos meus serviços hoje, tá? Todos os serviços que eu tenho hoje aqui na empresa. E aqui no nosso gráfico, ele é composto pelo eixo X, onde a gente tem o grau de faturamento, então vai de baixo até alto. E no eixo Y nós temos o grau de esforço, que vai de baixo até alto também. E aí eu nomeei os quadrantes, tá? Mais para ilustrar como grandes projetos, ou seja, são aqueles serviços em que você pode faturar alto, mas você também tem que demandar uma energia muito grande, você tem que se dedicar muito. Geralmente são projetos grandes ou então que vão trazer resultado no médio e no longo prazo. Os complementares são os serviços em que você tem um faturamento alto e um esforço relativamente baixo, tá? Então você tem aqui serviços complementares no teu faturamento. Os resultados rápidos são aqueles serviços em que você tem um baixo faturamento, mas um nível de esforço relativamente alto, mas não tão alto assim, tá? E apesar disso ele dá o resultado rápido. E a tarefa ingrata é aquela que você ganha mal, mas também trabalha pouco, né? Eu botei como tarefa ingrata, mas não necessariamente sejam ingratas em si, tá? Mas é mais para a gente ilustrar aqui esses 4 quadrantes. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada serviço desses aqui e eu vou jogando aqui para você entender a lógica, como funciona essa análise. E aí depois vai ficar fácil para você substituir os serviços pelos seus, tanto os que você já oferece ou que você quer oferecer, para você ir fazendo aqui essa análise, né? Por isso que eu estou falando para você focar na maneira como você vai analisar as coisas, tá? Não foca tanto no tipo de serviço, foca mais na maneira como eu vou analisar para você entender essa lógica, tá bom? Que é isso que eu acho que vai te ajudar mais. Bora lá então? Então olha só, antes eu quero te contextualizar. Esse tipo de análise aqui, ele é importante você fazer
tendo como meta um objetivo específico. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer uma mudança aqui no meu trabalho, porque eu tenho alguns trabalhos aqui que são operacionais ainda, ou braçais, vamos dizer assim, de produção de conteúdo, que estão me tomando muito tempo, e eu quero ter mais tempo para me dedicar a outros tipos de serviço que eu consigo cobrar melhor, mas também, por outro lado, eu quero ter mais tempo para dedicar aos meus cursos online, que ensinar é uma paixão para mim, e eu hoje não estou tendo tanto tempo quanto eu gostaria para me dedicar a essa frente, né, dos meus serviços aqui. Então esse é o meu objetivo. Eu vou fazer a minha análise baseada nisso. Como que eu posso ganhar mais tempo sem perder faturamento ou até aumentar faturamento para que eu possa me dedicar mais à parte dos meus cursos e mentorias também, que eu agora estou implementando mentoria, né? Então, como é que eu vou fazer isso? No teu caso, se você quer começar, se você quer entrar no mercado, o teu objetivo vai ser assim: quais são os serviços que eu posso começar hoje para entrar no mercado, para já ter um retorno financeiro rápido, tá? E dependendo da minha falta de experiência enquanto produtor de conteúdo, mas também usando a minha experiência como profissional ou até mesmo a minha formação original e o tempo que eu tenho disponível hoje. Você hoje, por exemplo, trabalha de 8 às 18, você não vai ter tanto tempo quanto alguém que já trabalha no modelo mais flexível, talvez, tá bom? E se você já é um produtor de conteúdo, você vai analisar mais ou menos como eu. Tipo, qual é o teu objetivo? Eu quero aumentar meu faturamento, mas eu estou sem tempo, porque os serviços que eu faço hoje ocupam o meu dia inteiro e eu não consigo tempo nem para captar cliente. Então, beleza, quais são os serviços hoje que eu posso mexer aqui? Quais são os serviços que estão me dando uma melhor relação custo-benefício, ou seja, menos esforço, mais faturamento que eu posso manter? Quais são os que me dão muito trabalho e pouco dinheiro que eu posso tirar? Entendeu? Então é esse tipo de análise aqui que eu quero que você tenha em mente durante o vídeo. Show? Bora lá então. Vou começar pelos serviços mais braçais, vamos dizer assim, ó. Então a gente tem aqui, ó, artigo de blog, roteiro de YouTube, post fixo para o Instagram, post para LinkedIn, carrossel e reels. Quando você vai começar, geralmente você começa por eles, né? A gente começa fazendo esses trabalhos mais de produção mesmo, de conteúdo braçal, vamos dizer assim. Então o que acontece? Esse tipo de serviço, ele entra aqui, ó. Para você que está começando, tá? Vou dizer como é para você que está começando primeiro. Você geralmente vai ter esse serviço aqui. Ou seja, são serviços que por conta de ter uma curva de aprendizagem, você não sabe ainda como fazer esse serviço. Você vai ter que aprender primeiro. Então, tem uma curva de aprendizado que vai te dar um esforço maior, tá? Então, eu colocaria ele por aqui mais ou menos, talvez até mais para cima, assim, para quem está realmente começando do zero, tá? Então, vou botar aqui, ó, o Instagram, né? Geralmente são esses serviços aqui que a gente começa. Então seriam aqui, mais ou menos, esses serviços que você começaria. E olha que interessante, apesar dele ser um serviço que vai te dar mais trabalho no início, tá? Então ele vai ter uma taxa de esforço alta, o teu faturamento não vai ser tão grande, não quer dizer que você não ganhe dinheiro com eles, tá? Comparado com outros serviços que são mais valiosos, ele tem um faturamento menor. Isso aqui tudo aqui é proporcional, tá, gente? Não quer dizer que você não consiga ter um bom faturamento com eles. E uma outra vantagem é que você consegue ter resultado rápido. Por quê? Porque a barreira de entrada no mercado é muito pequena. Você consegue fazer aí um curso, uma formação, você estudar os conceitos aí de marketing de conteúdo, junta com a tua experiência profissional e você já consegue oferecer esse serviço e ter um resultado, um retorno financeiro relativamente rápido, dependendo aí, lógico, do teu tempo de estudo, da tua dedicação e tal. Então eu colocaria eles aqui, tá? Agora olhando como está no meu negócio hoje, fazendo análise para mim. Hoje eu já tenho muita experiência para criar esses conteúdos. Então para mim eles estão aqui, ó. Eles estão aqui embaixo. Até porque eu faço eles com inteligência artificial. Então o tempo que eu levo para fazer é muito rápido. Agora, o faturamento não aumenta, porque tem um teto para esse tipo de conteúdo. Não dá para a gente cobrar muito, muito alto por esse tipo de conteúdo, tá? Então a gente cobra um valor que dá para ter uma grana, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Artigo de blog, eu sugiro você cobrar de 150 a 300 reais por texto. Então se você fornece 4 textos para um cliente por mês, dá uma média de 200 reais por texto, você ganha 800 reais de um cliente. Se você tiver 5 clientes, você ganha 4 mil reais. Então é um valor bacana, razoável, né? E com a IA, você consegue fazer isso rápido. Você consegue fazer isso em uma manhã de trabalho. 1 hora mais ou menos cada artigo. Antes da IA, eu levava de 3 a 5 horas para fazer um artigo de blog. Olha que doido, né? Hoje eu levo meia hora, 40 minutos. Você vai fazer 1 hora, vamos dizer assim, por falta de experiência e tal, depois vai melhorando. Então você leva uma manhã para fazer 4 artigos
para um cliente. E aqui, ó, eu até faria uma graduação, até coloquei já certo. Botei na ordem aqui. Por quê? Eu acho que o Instagram, os conteúdos para Instagram, eles dão mais trabalho, tá? Então eu estaria aqui mais para cima, ó, do que artigo de blog, para quem está começando. Vou te explicar já por quê. Deixa eu só tirar da linha aqui, ó. Eles dariam mais trabalho, tá? E o faturamento seria um pouco menor proporcionalmente. O artigo estaria aqui mesmo. Por quê? Pensa comigo. O Instagram tem diferentes formatos, certo? Então você tem que aprender diferentes formatos. Carrossel, Reels, post fixo, history. E para você atender um cliente mensal, você vai ter que fazer aí uns 20 posts pelo menos para ele, em diferentes formatos, cada post com um tema, com um desenvolvimento e tal. Então vai dar mais trabalho para você. O artigo de blog, você tem um formato só, que é um texto longo, que você, quem gosta de escrever já está acostumado com isso, né? Então você tem um formato longo e você faz pega 4 temas, cria 4 artigos e manda para o cliente. Então dá muito menos trabalho, percebe? Consequentemente, mesmo que você, por exemplo, se você fornece 4 artigos de blog a R$800 ou 20 posts a R$800 para um cliente, qual vai te dar menos trabalho? O artigo de blog. Tá percebendo aí a lógica que eu uso para fazer essa análise? Então é isso que eu quero que você pegue aí essa visão, beleza? Então o artigo de blog, ele acaba sendo uma relação custo-benefício melhor para quem está começando. Por isso que os meus alunos, eu sempre falo para eles começarem com artigo de blog, porque é um serviço com muita demanda no mercado. Tá? Inclusive tem um curso aqui embaixo que eu ensino exatamente isso, como fazer artigo de blog com IA, inclusive, tá? Bom, beleza. Então, feito isso aqui, vamos para o próximo. O próximo, tem o roteiro do YouTube também. O roteiro do YouTube, ele está mais ou menos igual ao artigo de blog. Por quê? Você faz, a lógica, a estrutura é muito parecida, você faz ele mais ou menos no mesmo tempo e cobra mais ou menos a mesma coisa. Então, ele estaria mais ou menos aqui também, em nível de faturamento e esforço. O próximo serviço meu que eu ofereço é copy para lançamento. Se você não sabe o que é o seguinte, sabe esses eventos onde você tem aulas gratuitas durante uma semana e depois a pessoa vende um curso? E é isso. Então eu sou contratado para fazer toda a comunicação escrita desse evento, tá? E é muita coisa. Por quê? Porque entra mensagem do WhatsApp, e-mail, roteiro para aula, página de venda, página de inscrição, anúncio pago. Eu tive um lançamento agora que terminou, que fiz mais de 100 anúncios para o lançamento, tá? Então é um volume muito grande de trabalho num curto período de tempo. Dura mais ou menos uns 3 meses, desde o momento que tem o planejamento até o fechamento de carrinho. 3 meses onde a pauleira é grande, entendeu? E é muito estresse, muita cobrança e tal, porque tem gente que investe muito alto. Esse lançamento que eu estou falando, por exemplo, ele estava investindo R$400 mil. Olha só que doido. Só em anúncio, fora equipe. Então a pressão por resultado é muito, muito grande. E aí o que acontece? Eu consigo ganhar bem, eu cobro bem por esse valor, por esse serviço. Então ele está aqui, ó, num quadrante onde eu tenho um faturamento bacana, tá? Até colocar ele mais para frente aqui. Mas ele tem um nível de esforço muito alto também. Por conta disso, em 3 meses, ó, o pau come, tá? Então isso é uma coisa que hoje, por exemplo, está começando a me incomodar. Porque esse já é um serviço que eu estou olhando assim, pensando se vale a pena continuar. Por conta disso, tá? Então eu estou pensando em outros serviços para substituir, que eu já vou falar aqui, que vão me dar mais dinheiro com menos esforço, ok? Você pode tirar ideia disso também. Faltou um aqui dos mais básicos que eu acabei não colocando, que é o que? O post para LinkedIn. Post para LinkedIn eu colocaria aqui, ó, até para quem está começando, tá? Ele dá mais trabalho do que os outros, por quê? Hoje a gente tem uma frente de serviço que pouca gente, inclusive, está atenta. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, de uma oportunidade que está acontecendo dentro do LinkedIn, que quem está se antenando está ganhando dinheiro com isso, que é o quê? Escrever para executivo. Então tem muito executivo de empresas que quer fortalecer marca pessoal, que quer ter conteúdo no LinkedIn para dar mais visibilidade para a própria empresa, né? Então, como ele não tem tempo para produzir esse conteúdo, ele contrata a gente. E é um público que paga bem, porque ele pode, né? Então dá para você cobrar bem desse público. Até porque é um resultado importante para ele. É a reputação dele, é a visibilidade, é a marca pessoal dele. São coisas importantes. Então você pode cobrar um pouquinho melhor dele. E dá mais trabalho porque é um público mais exigente, naturalmente, tá? Então por isso ele estaria aqui nesse quadrante, ó, por aqui. Até para quem está começando, tá? Então se quem está começando colocaria esses outros conteúdos aqui e o post do LinkedIn estaria aqui, ó, um esforço maior, tá? E um faturamento um pouquinho maior também. Então esses aqui estariam mais para cá. Beleza? Show!
Bom, então tem a copy de lançamento que eu coloquei aqui. Aí entram meus cursos, tá? Hoje eu tenho 2 cursos que são meus carros-chefes, assim, vamos dizer assim, para 2 momentos diferentes das pessoas. Eu tenho o MEE, que é para quem está começando, é uma formação completa para quem quer trabalhar com escrita, quer transformar a escrita em uma profissão, como eu, como redator, que eu vivo da escrita, né? Estou aí desde 2017. E aí, quem quer seguir esse caminho é o curso MEE, Método de Escrita Estratégica, né? E o curso online, ele tem uma coisa interessante para quem gosta de ensinar, como eu, e para quem já tem experiência com isso, tá? Quem é iniciante, apesar de muita gente dizer eu ensinar isso aí pela internet, eu não concordo muito com isso, é minha opinião, enfim. Eu acho que para você ensinar, você tem que ter lastro, tem que ter vivência, tem que ter experiência. Então, olha só, eu comecei como redator em 2017 e eu comecei a ensinar em 2021, mas eu já estudava marketing digital desde 2015, para mim mesmo. Como coach de carreira, eu estudei copy, estudei estratégia de lançamento, estudei marketing digital, marketing de conteúdo. Em 2017 eu comecei a aplicar isso como serviço para mim, em tempo integral. 4 anos depois, é que eu comecei a dar curso, tá? Então não é algo que o iniciante possa fazer com competência, vamos dizer assim, tá? Para entregar realmente algo que ele já vivenciou e tal. Tem que dar um tempo. Mas quem já está no mercado há mais tempo e gosta de ensinar, é uma possibilidade. E o curso online, ele tem uma característica interessante. Por quê? No início, ele vai ter muito esforço, tá? Então, no início, quando você vai gravar as aulas, vai ter aqui, ó, você não vai ganhar nada com isso, o esforço vai ser muito grande. Vai estar aqui, ó, tá? Esforço muito alto, faturamento quase nenhum, porque você não está começando a vender ainda. Mas depois que você grava, inverte. Por quê? Porque você não vai ter esforço nenhum em relação a ele, você vai ter que dar suporte para os teus alunos, né? E vai ter que atualizar as aulas e tal, mas o esforço é muito, muito menor comparado ao que você teve quando começou. E aí ele começa a te dar um faturamento. E aí o faturamento ele vai depender do quanto você investe em anúncio. Eu não investo muito em anúncio ainda. Então ele não está me dando um faturamento tão alto. Até porque eu também não tenho tempo para me dedicar a ele do jeito que eu gostaria, como eu falei para vocês, né? É isso que eu quero. Meu objetivo dessa análise aqui, no meu negócio, é isso. Então ele está por aqui, mas eu quero que ele venha para cá. Ó, então eu estou fazendo essa análise para isso, para ver como é que eu posso transformar ele numa das principais fontes de faturamento para mim, tá? Mas por enquanto ele está aqui. Então esse é o curso para quem quer iniciar. E tem um curso para quem já está no mercado e não está conseguindo cliente, que é o Freelancer Vendedor, tá? Então esse aqui é o curso para quem quer aprender a prospectar cliente. Para quem hoje está sofrendo aí porque fica mandando currículo para vaga, não tem resultado, não tem resposta, ou então fica naquele ciclo, né? Às vezes tem muito cliente, às vezes tem pouco cliente, às vezes estou rico, às vezes estou pobre, tal. Então aqui eu ensino toda a metodologia de prospecção de clientes que me permite ter cliente todos os meses, uma renda recorrente, ainda que variável, né? Todos os meses. Então é essa metodologia que eu desenvolvi de prospecção de clientes e aqui nesse curso eu ensino. Se você quiser mais informação sobre esses cursos, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você, beleza? Mas hoje eles estão aqui, ó, tá? Eles têm um nível de esforço muito baixo para mim, não me dão muito trabalho, tá? Mas também não me dão muito faturamento, não tem nenhum espetáculo aqui de faturamento. Por enquanto, se Deus quiser. Muito bem, agora entram os outros serviços que não são assim tão intuitivos para a galera que já trabalha no mercado e que também não são factíveis, vamos dizer assim, para quem está começando, tá? A exceção desse aqui, que eu vou começar por ele, ó, consultoria de conteúdo. O que acontece, gente? A consultoria, para quem não sabe, é você analisar um pedaço do negócio do cliente, verificar os gaps, os gargalos, os problemas que estão ali. Geralmente ele tem um problema que está acontecendo, né? Vamos supor, não estou conseguindo vender pela internet. Esse é um problema, por exemplo. Aí você faz uma consultoria de conteúdo para ele. Para quê? Para saber se o conteúdo dele está sendo bacana para preparar o público para vender. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa lança um curso online e não vende. E ela vai tentar ver o problema na estratégia do lançamento. Mas, na verdade, o problema foi que ela não conseguiu preparar o público dela antes para chegar com um público quente, aquecido para o lançamento e aí vender. Então ela teve que fazer um lançamento com um público que nunca tinha ouvido falar, do especialista e tal, e é mais difícil vender para esse pessoal. Então o problema está no conteúdo. Aí você faz uma consultoria de conteúdo e mostra para ele, olha, o problema é esse, e está aqui uma nova estratégia de conteúdo para você implementar. E aí você escolhe, você pode implementar ou não, tá? Se você for implementar, significa que você vai ter que fazer essa parte aqui, ó, dos conteúdos. Não é algo que eu quero fazer agora, mas se eu for fazer uma consultoria de conteúdo, tá? Só consultoria, ela estaria por aqui mais ou menos, ó. Ela me dá um faturamento maior, tá? Do que as outras coisas, mas me dá um esforço um pouquinho maior também
porque eu tenho que estudar o negócio do cliente, o serviço, o público dele. Então me dá um certo trabalho, mas eu entreguei e acabou. Não preciso ficar ali seguindo com o cliente se eu não quiser. Agora, se ele quiser executar, aí é uma das coisas que eu, inclusive, tenho que decidir ainda, que eu não pensei ainda como vou fazer isso. Ou seja, ou eu executo essa parte aqui com IA, ou eu delego isso para alguém fazer para mim. Ou eu não faço. Ou eu faço só a consultoria e a pessoa se vira. E aí, nesse caso, eu vou escolher cliente que tem uma equipe. Porque aí eu entro com a minha expertise, minha experiência, fazendo a consultoria, e a equipe dele executa. Também pode. Então, isso é uma das questões que eu trouxe aqui, até que essa análise vai me ajudar a tomar essa decisão. Beleza? Muito bem. Então, consultoria. Essa consultoria de conteúdo tem uma vertente interessante para quem está começando. Por quê? Você pode fazer uma consultoria de conteúdo baseada na tua experiência profissional. Eu vou te explicar como é que funciona. Tenho dois mentorados, né? Uma mentorada e um mentorado que trabalham em segmentos muito específicos do mercado. Ela é comércio exterior e ele é o ramo metal mecânica da indústria. E eles têm muitos anos de experiência nesses segmentos. Então, o que eles estão fazendo? Inclusive ela já foi contratada para fazer isso. Tem muitas empresas que contratam agência de marketing para produzir conteúdo. Mas como são segmentos muito específicos, com termos muito técnicos e tal, a agência não conhece isso, não sabe, né? E às vezes comete uns errinhos lá, umas besteirinhas e tal, e a empresa fica tendo dor de cabeça. Então o que ela faz? Contrata um profissional que tem ampla experiência de mercado nesse segmento, tá? Para revisar aqueles conteúdos do ponto de vista técnico, não do ponto de vista de marketing de conteúdo. Então, você é um profissional hoje que tem muita experiência em determinado segmento, está começando como redator, como copywriter, como produtor de conteúdo, você pode abrir uma frente de consultoria de conteúdo ou de análise de conteúdo para essa vertente, tá? Então, fica ligado que você pode, inclusive, cobrar bacaninha, um valor bacana aí, em relação a isso, mais do que produzir o conteúdo em si. Isso vale mais do que a própria produção de conteúdo, ok? Beleza? Então, a consultoria de conteúdo, ela tá aqui, ó, te dá um pouquinho mais de trabalho, mas também te dá um faturamento maior. E eu no meu caso aqui também, eu faço consultoria de lançamento. O que significa isso? Quando é expert, um especialista, uma empresa quer lançar um curso online pela primeira vez e ele não tem a mínima ideia de como fazer isso, eu vou lá e faço um planejamento para esse lançamento. E eu mostro para ele como fazer, dou dica da copy, falo de como vai funcionar a ação de venda. Então, dou todo um planejamento escrito, até mesmo um treinamento para a equipe, se precisar, em relação a isso. Mas eu não faço. Agora, se ela quiser que eu faça, também, novamente, eu vou ter que decidir isso. Aí eu vou entrar com a copy de lançamento, né? Aí eu vou decidir se eu faço, ou se eu terceirizo, ou se eu não faço. Estou pensando ainda em relação a isso. Mas isso aqui também é uma coisa que me dá um valor melhor e menos trabalho, né? Quer dizer, dá um pouquinho mais de trabalho no início, mas depois não dá tanto trabalho. Talvez não estivesse nem aqui. Talvez estivesse mais... Deixa eu ver aqui, ó. Talvez seria assim, ó. Um faturamento mais alto com esforço menor. Por aqui mesmo. Isso aqui me dá um faturamento menor com esforço maior e a consultoria, as duas consultorias estariam aqui, ó. Tá? Tá vendo? Isso aqui, gente, vocês estão percebendo que tem um grau de subjetivismo, de empirismo que considera o teu tempo de experiência, a tua experiência de mercado mesmo, né? O teu background, enfim. Tem algumas coisas aqui que vão variar. De repente você aí vai estar olhando a minha análise e pensar, mas isso aqui eu colocaria mais para cá, ou mais para lá e tal, e tudo bem. Cada um vai ter uma verdade. O que eu quero que você pegue aqui é a forma de analisar e como isso vai te ajudar para tomar a decisão que eu vou falar no final do vídeo, tá? Como você vai usar isso tudo aqui para tomar aquela decisão que vai te relacionada ao objetivo que você especificou no início, beleza? Agora entra os dois serviços aqui de mentoria. Aí esse aqui realmente não tem como, só mesmo quem já tem experiência de mercado que consegue fazer, tá? Apesar de que tem gente aí que vende curso de mentoria para ensinar a pessoa a ser mentor, mesmo que ela não tenha lastro, que ela não tenha experiência de mercado e tal. Enfim, eu não concordo. Eu acho que você tem que ter experiência, porque a mentoria é você ensinar algo que você já fez, que você já passou, um passo a passo que você definiu baseado na tua experiência profissional. Isso é ser mentor, tá? Inclusive para ajudar a pessoa com os problemas que ela vai ter. E aí precisa ter essa experiência para isso. Então tem dois modelos, tá? Tem uma mentoria em grupo, que ela te dá um certo nível de trabalho e te dá um faturamento maior que todos os outros, porque é mentoria, então toda mentoria ela tem um valor realmente maior. E ela é em grupo, então não é tão personalizado assim, mas ainda assim, se for um grupo pequeno, você consegue fazer um trabalho bacana. E tem a mentoria individual, que é a melhor de todas.
mas ela tá aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Ela te dá, é o que te dá mais trabalho, tá? Te dá mais trabalho, porque tem acompanhamento e tal, e é um serviço ultra personalizado. Então, por exemplo, eu tenho a minha mentoria individual e durante 45 dias é um trabalho intenso que eu faço com a pessoa. São 3 encontros e ela tem acesso ao meu WhatsApp pessoal todo dia. E nesses 3 encontros, tem 2 momentos que a pessoa pode me contratar. Quem está começando do zero e quer entrar no mercado, ou quem está querendo aprender a prospectar. Então são os 2 profissionais que me contratam para essa mentoria e ela é individual, então ela acelera muito esse processo. Por isso, por ser muito personalizado, ela me dá muito trabalho, então o nível de esforço é alto, mas o valor de faturamento também é alto. Hoje não está um faturamento tão bom assim para mim, porque o valor da mentoria eu comecei num valor bem acessível, até para ajudar as pessoas e tal, mas é um valor que me atende nesse momento, vai aumentar daqui a pouco, não sei quando, mas vai aumentar, mas por enquanto me atende, tá? Inclusive, se você tiver interesse de saber como é a mentoria, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, me chama lá, que a gente troca uma ideia e eu te explico como funciona, se você achar que está no momento para isso, tá bom? Então, olha só, fizemos aqui a nossa distribuição na nossa matriz esforço versus faturamento. E aí, agora você vai olhar para isso daqui e vai tentar tirar o que é necessário aqui, né, fazer uma análise para ver as decisões que você vai tomar. Então, lembra, o meu objetivo é o quê? Eu preciso de mais tempo para me dedicar aos meus cursos. Então, para isso, a minha decisão, olhando para isso daqui, foi a que eu já citei, eu já fiz essa análise, né? Estou aqui mostrando para vocês como é que funciona a metodologia. A minha decisão é essa, ó. O que eu faço com esses serviços aqui, que eles são complementares ao meu faturamento, inclusive, né? Eles me ajudam a pagar o boleto, mas me tomam muito tempo ainda, né? Então, qual é a decisão que eu tomo? Eu continuo fazendo, eu paro de fazer, eu terceirizo. Então, essa é a decisão que eu tenho que tomar. Então, eu vou olhar para isso daqui com calma e tentar ver como é que eu posso fazer isso daqui, porque também tenho que levar em consideração o trabalho que vai me dar implementar os outros serviços e tal, ver como é que eu vou fazer isso. Então, é um nível de organização. Como é que você pode analisar isso? Se você está começando hoje, né? Você vai colocar todos os serviços que você quer ou pode oferecer, aqui vai distribuir isso de acordo com a tua análise, tá? E aí você vai olhar e ver qual é o tempo que eu tenho primeiro, porque se você trabalhar hoje de 8 às 18, você tem que pegar 1 ou 2 serviços no máximo no teu tempo livre. Mas se você tem um modelo mais flexível, você pode pegar mais serviços. Então, que serviço é esse que eu posso pegar nesse início, aqui como iniciante, tá? Então, esse é o link que você tem que fazer. Se você já está no mercado, qual é o objetivo que você tem? Eu quero mais faturamento, eu quero mais cliente, ou eu quero menos cliente e mais faturamento. Eu já fiz esse movimento lá atrás. Então, teve uma época em que eu tinha muito cliente e aí ganhava relativamente bem. Mas eu ficava o dia inteiro escrevendo, trabalho braçal ali e tal, né? Não tinha IA naquela época, e eu quis fazer um contraponto. Então, eu quis manter o meu faturamento, mas diminuir a quantidade de clientes. Por quê? Porque eu queria mais tempo para mim. Tá? Tava muito pesado essa relação. Então, se eu fosse fazer essa análise naquela época, eu provavelmente teria diminuído a quantidade de serviços, tá? E teria aumentado o valor dos serviços que iam ficar. Ou seja, eu cobraria mais dos próximos clientes que entrariam. E eu tiraria alguns serviços, ou eu manteria os mesmos serviços, também pode ser isso. Eu poderia manter os mesmos serviços e só aumentava o preço. Por quê? Alguns clientes não iam poder pagar, então eles não me contratariam, mas os que poderiam pagar iam suprir essa diferença e eu ia ganhar a mesma coisa com menos clientes e menos trabalho. Perceberam como é que funciona essa análise? Eu acho que isso que é o importante você pegar aqui. Como é que vai funcionar essa análise, sempre olhando para o objetivo que você quer, tá? Fazer análise por análise não adianta nada. Você só vai conseguir desenvolver essa habilidade analítica se você conseguir atrelar ela à tomada de decisão para um objetivo específico, porque é aí que mora o desenvolvimento da habilidade, tá? É assim que você vai conseguir desenvolver essa tua visão analítica aí que vai te ajudar para muita coisa, muita coisa. Não só para isso daqui, mas depois você percebe que te ajuda em todas as áreas da tua vida, na verdade. Ter um raciocínio mais lógico, mais analítico, saber estruturar essas coisas assim para você tomar decisão, isso vai te ajudar em muita coisa, tá bom? Olha só, eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você ficou com dúvida, se você está em qual momento, você está começando agora, você já é produtor de conteúdo, qual é o problema que você está vivenciando hoje. Se quiser trocar uma ideia comigo,
Aqui embaixo tem o meu WhatsApp para você saber mais da mentoria. Ou se quiser só tirar dúvida de alguma coisa, me chama também, porque eu adoro conversar com vocês. E é legal para eu saber também o que está acontecendo aí do outro lado, tá bom? E eu posso fazer isso, por enquanto, ainda tenho essa possibilidade, então eu gosto de fazer isso. Então me chama, não precisa ficar com vergonha nem nada não. Tem o meu link aqui também do LinkedIn, me segue lá no LinkedIn, tem bastante conteúdo profundo e detalhado lá no LinkedIn para você aprender, tá bom? E lá eu consigo fazer bastante coisa com conteúdos mais detalhados, escritos inclusive, então vai lá que vale a pena. Então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!